Fala galera, tudo bem? Boa tarde, eu sou o André Uli. Esse aqui é o nosso curso de Introdução à Programação, um curso que foi pensado para pessoas que estão começando na área de desenvolvimento de software. E aqui a ideia é te dar uma base, para começar a entender os principais conceitos de programação e te dar aí ferramentas o suficiente para seguir a sua própria jornada, seja aprender aí uma linguagem de programação para web, seja aprender back-end, front-end, mobile, não importa. O interessante aqui é você aprender os conceitos e depois conseguir usar isso nas ferramentas. Legal, então aqui a gente está na aula 6, tá? A gente vai continuar falando um pouquinho sobre o if, a gente vai ver algumas coisinhas, mais umas possibilidades aqui. Se você pegou esse vídeo aqui separado, isoladamente, na descrição eu coloco o link da playlist, você pode assistir desde a primeira aula, tá? Veio desde o começo ali. E para você que está começando, eu super indico, é super importante e isso vai facilitar muito o entendimento do que você vai ver até aqui e também futuramente. Bom, sem mais delongas, vamos lá continuar então a nossa aula. A gente está aqui desde a apresentação ali, depois vem dos operadores e da última vez a gente falou do se. Aqui no se, a gente viu aqui que dado uma condição, eu vou colocar dentro aqui desse escopo uma orientação para o computador fazer. Se não, eu vou colocar aqui uma outra coisa para o computador fazer. Então aqui a gente usou o exemplo, dessa vez eu vou apagar aqui, o nosso código está ficando bem extenso. Eu vou apagar esse trecho da Leia e futuramente a gente volta e coloca de um jeito mais otimizado. E aqui o que a gente está fazendo? Eu tenho aqui a idade permitida. Aí eu coloquei aqui uma segunda regra, tá indo para a escolinha, só para ter alguma coisa aqui, para usar o nosso operador ou, e o nome dessa pessoa que está entrando no sistema, que é o Luke. Por enquanto a gente está fazendo tudo direto no código, mais para frente a gente vai começar a usar aqui, pedir a informação para o usuário, porque daí o nosso sistema vai ficar mais dinâmico ainda. Por enquanto esse código aqui, sempre eu tenho que alterar o código, para mudar essa condição. Mas calma, a gente chega lá. Então a gente está aprendendo a resolver os problemas aos poucos. A gente viu aqui então o if. O que a gente vai aprender agora, tá? Imagina que, olha, ao invés de usar o ou eu posso até usar o ou, eu vou colocar aqui, ó, se a idade é maior que 18. E aí eu posso colocar se isso não for verdade, eu posso colocar uma segunda condição aqui, que é o se não. Aqui também é se não. Se não, se. E aqui eu vou precisar colocar outra condição, ó. Então vamos dizer que a gente vai colocar aqui uma segunda condição que, olha, a pessoa pode entrar, porém, se ela não é maior que 18 anos, ela pode entrar, mas ela não pode beber. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, se maior que 16, ou seja, ela não é maior que 18, tá? E aí ele pula para o próximo. Se não, se ela for maior que 16, ela pode entrar, mas não pode beber. Aqui, ó, ficou comprido, Deixa eu diminuir aqui a fonte para caber aqui. Opa, tem até mais coisa aqui da explicação da aula passada. E agora sim, pode entrar, mas não pode beber, porque não é maior de 18. Beleza. Então, como que a gente faz esse se não? E se não, a gente fala não pode entrar. Não pode entrar. Beleza. Então, aqui a gente está aprendendo essa nova condição que, olha, se ele for maior, ele ou ela forem maior que 18, então pode entrar. Se não, lembra que o se não ele era qualquer outra coisa, Aqui não, se não, ou seja, se não for isso, mas se for isso aqui, então pode entrar, mas não pode beber. Se não, aí não pode entrar mesmo. Se não é maior que 18, não é maior que 16, sinto muito, você não pode entrar. E aí, como que é isso no JavaScript, A gente vai fazer assim, ó. A gente vai criar uma nova variável que vai ser idade com restrição. Idade permitida com restrição. Olha só como que é importante
Talvez esse nome ficou muito comprido, enfim, mas para o objetivo do curso aqui é um nome interessante, que eu estou falando assim, ó, esse valor é uma idade permitida com restrição. Então olha só o quanto de contexto que eu coloco no nome da minha variável, isso é muito importante, hein? E aqui, como que eu vou fazer então? Vamos tirar por enquanto essa regra da escolinha, que era mais para mostrar ali, né, que dava para usar os operadores lógicos aqui, realmente dá, né? E aqui eu quero uma outra ação para quando for maior que a idade com restrição. Então eu vou colocar aqui, ó, aqui não, desculpa, o if está aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, e aí antes do else eu vou colocar else if. E precisa ser antes do else, porque o else ele já vai pegar tudo que for diferente e vai fazer, então ele não vai executar o próximo. E eu preciso testar isso aqui antes de executar o próximo. Lembra, né? Preciso colocar o parênteses e aqui de novo eu vou abrir e fechar chaves, que é onde fica o quê? O bloco, né? O trecho onde eu delimito ali o que vai ser executado nessa segunda condição, tá? E aqui eu vou colocar a idade, né? Se a idade for maior ou igual à idade permitida com restrição, tá? Beleza, nossa, ficou bem grande, né, esse nome aqui. Eu vou dar uma afastadinha aqui para ficar na linha aqui bonitinho. E eu vou colocar aqui a mensagem, né? Deixa eu escrever console.log e a mensagem vai ser nome mais, pode entrar, mas não pode beber. Entre, mas não beba. Álcool, no caso, né? Mas enfim, entre, mas não beba. E aí poderia ser uma sinalização, alguma coisa assim, tá? Poxa, legal. Se eu rodar isso aqui então, o Luke tem 18, ele é maior que 18, ele vai então cair nesse primeiro cenário. Beleza, não mudou nada, né? O erro de sintaxe, vamos ler a mensagem de erro. O que eu fiz de errado aqui, ó? Esqueci de fechar aspas, isso aqui é muito importante. Sempre, né, que eu vou colocar um texto ali para ser exibido, eu vou colocar ele entre aspas, e aqui eu esqueci, ó. Então tá falando para mim que tem alguma coisa errada, ó. Eu abri um parênteses e aqui eu não fechei a aspas. Então, poxa, tá faltando coisa aí, André. Então eu sempre tenho esse corretor de gramática do JavaScript, que é o meu compilador, para não deixar eu cometer esses erros aqui. Errar é super normal, tá, gente? Então não tenha medo da mensagem de erro. Às vezes é assustador ver isso aqui, né? Mas a gente vai aos poucos entendendo e é super importante ler a mensagem de erro e tentar entender. Às vezes realmente é muito complicado, mas a gente tem o Google, enfim, isso é parte aí do nosso desenvolvimento. Voltando aqui, né, para a nossa aula, então, agora sim, eu corrigi aqui o meu problema de sintaxe e ele falou, Luke, você pode entrar? Né? Perguntou aqui em cima, vou separar para não ficar tão junto assim. Luke, entre por favor, porque dessas 3 possibilidades, o Luke caiu nessa aqui, porque ele é maior que 18, ele caiu na primeira. Tá, mas agora eu vou pegar um cenário onde que ele não vai cair no primeiro e eu vou ter que testar a segunda. E aí eu vou colocar aqui o 17, tá? E agora ele tem 17 anos, ele tá... desculpa, eu mudei na idade permitida, né? A idade permitida ainda é 18. É a idade do Luke que mudou, não é mais 23, agora é 17. Então agora ele está entre a idade permitida e a idade permitida com restrição. Então ele é menor que 18. Então Luke, entre, mas não beba. Tá? Não pode beber nada alcoólico. Vai ganhar a pulseirinha do não álcool, tá? Enfim, e aí se eu colocasse qualquer idade, né, que não fosse nem 18 e nem 16, qualquer outra coisa, else, né, what else? Por exemplo aqui, né, 14 anos, não, isso aqui não é um ambiente para pessoas com menores de 16 anos. Então, Luke, sinto muito, você não pode entrar, tá? Eu também poderia fazer isso aqui da seguinte maneira, ó. Eu poderia apagar esse else e simplesmente escrever mais um if aqui, ó. E aqui, né, eu teria o mesmo resultado, tá? Luke, você pode entrar. Aliás, né, Luke, você pode entrar? Não, porque tem 14 anos. Tá vendo? Testou isso aqui, não aconteceu nada, porque lembra, quando é só o if, ele só vai executar se isso aqui for verdade. E depois ele testou isso aqui. Qual que é a diferença, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 23 anos de novo. Olha só o que vai acontecer agora, tá?
Porque agora, tá vendo? Esse if e esse if, eles estão separados. Esse aqui termina aqui e aqui eu começo um novo if. Então o que acontece aqui? Ó, vou testar para validar. Entre, por favor. Luke, entre, mas não beba. Opa, peraí, mas se ele caiu no primeiro, por que ele caiu no segundo também? Porque eles não estão conectados. Isso aqui é um teste, ele acaba aqui e eu começo outro. E aí como que eu faço para que isso não aconteça, né? Porque olha, eu testei isso e ele foi verdadeiro, porque 23 é maior que 18 e ele entre, por favor. E aqui também é verdadeiro. Por quê? Porque 23 é maior que 16, tá? Então aqui eu tenho, nessa lógica, né, o sistema não está fazendo o que eu gostaria que ele fizesse. Para que ele teste essas coisas como um conjunto só, eu preciso do else if aqui, tá? E agora sim, ele vai testar ou isso, ou isso, ou isso, tá? Porque as três coisas estão conectadas, porque é isso, else if. E eu posso colocar quantos else ifs eu quiser. Eu posso colocar aqui de até 10 anos, né? Enfim, não que isso seja o jeito mais correto de fazer, a gente vai otimizando o nosso código para o futuro, mas assim, né? Para a gente ver que existe essa possibilidade sim, eu posso colocar um else if aqui e colocar aqui, ó, idade permitida com mais restrição. Vamos copiar essa variável aqui, com mais restrição, e aqui eu vou colocar com 12 anos, tá? Entre, se estiver acompanhado dos pais, e estiver com os pais. E aqui, né, eu mudei com mais restrição. Com mais restrição. E aí lá de novo, se eu, aqui tá ok. Se eu dar um play aqui, se eu rodar meu código, Luke, entre, por favor, porque o Luke tem 23. O que vai acontecer agora se o Luke tiver 16 anos? Entre, mas não beba. E se ele tiver, então, 13 anos, que é um pouquinho mais, né, do que a nossa idade com mais restrição, entre se estiver com os pais, tá? Então, esse aqui é o nosso else if. Ele é uma maneira de encadear vários ifs aqui, né? Então, eu tenho um if, depois eu tenho um outro teste, eu tenho um outro teste, e se não, eu executo qualquer coisa. Poxa, legal. Agora eu vou colocar mais uma coisa aqui, tá? Eu vou aproveitar, a gente já criou uma estrutura aqui, ó, que tá dando bastante, ele criou bastante regras para o meu sistema, né? Meu sistema ali da portaria já está conseguindo elaborar um pouco melhor, né, as regras. Eu consigo aqui trabalhar com maiores de idade, eu tenho aqui já uma regra para pessoas com mais de 16 anos, e eu tenho uma regra aqui para pessoas com mais de 12 anos, tá? Agora eu vou criar uma nova regra, e isso também, lembra que o parênteses, eu posso ter um parênteses, uma caixinha dentro da outra caixinha, e isso eu vou resolvendo aos poucos, né? Eu posso ter também um if dentro de um if. Como assim? Eu posso ter um if que eu só vou querer verificar se eu tiver em uma dessas três. O que eu quero ver agora? Ó, agora eu vou falar o seguinte: aqui a pessoa pode beber, tá? E aí eu vou perguntar se ela bebeu. Aí, aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou perguntar, bebeu? Né? A resposta se bebeu. Vamos colocar assim, ó, resposta se bebeu. E aí eu vou perguntar e eu vou pedir para a pessoa colocar lá um S para sim ou um N para não, tá? Então o comando de comparação aqui para a primeira vez que a gente está comparando uma frase, tá? Ou uma letra, enfim. Aqui eu vou colocar entre aspas a minha resposta, e essa resposta vai ser um S minúsculo, tá? Ou eu vou colocar a palavra sim, tá? Se a pessoa responder que bebeu, eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou colocar uma resposta para ela falando: olha, Luke, não dirija, tá? Não dirija. Opa, dirija. Não dirija. Se não, qual que é? Ou ela bebeu ou ela não bebeu, né? Um gole, vamos considerar que é bebeu, tá? Então o nosso sistema é assim, tá? Não relativiza. E aqui, se não, então tudo bem, pode dirigir, né? Dirija com cuidado.
Então aqui, dirija com cuidado. Olha só, faz sentido eu perguntar isso para essas duas idades com restrição? Não, porque elas não podem beber. Então, não faria sentido, né, eu colocar isso aqui, ó, no caso, né, se eu colocar isso aqui fora, ó, primeiro eu vou propositalmente, eu coloquei uma variável aqui, né, agora que eu percebi, né, não foi propositalmente no início, mas eu coloquei uma variável que eu não declarei lá em cima. Vamos ver o que o sistema vai fazer? Eu não tenho certeza do que ele vai fazer, mas eu quero conferir aqui com vocês. Vamos rodar, né? Vamos tirar essa dúvida. Ele vai falar, erro de referência. Lembra que eu falei que o símbolo é uma referência de memória? Poxa, essa referência, resposta se bebeu, não foi definida, ou seja, não foi declarada, is not defined. Olha só como que é importante ler a mensagem de erro. Aí aqui tem mais detalhes, né? Que é no objeto tal. Isso aqui é um pouco do contexto do REPL aqui, né? Enfim. Mas é no nosso arquivo index, ó, na linha 20. Poxa, ele está falando para mim aqui qual linha que deu erro. Legal, hein? Enfim, como que a gente corrige isso? A gente tem que declarar a variável. Então eu vou vir aqui, variável, resposta se bebeu, e aí eu vou armazenar aqui o sim. A gente escreveu tudo minúsculo, né? Vou colocar o ponto e vírgula aqui. Beleza. Agora eu vou rodar de novo o código. E aí, ó, Luke, não dirija. Mas olha só que estranho, né? Ele tá falando, Luke, entre e estiver como os pais. Luke, não dirija. Mas não faz sentido, né, eu perguntar se bebeu ou não, porque a pessoa de 12 anos não vai beber, não pode beber, né? Então, se eu colocasse não, também não ia fazer o menor sentido, porque eu ia falar para uma criança aqui de 12 a 16 anos, né, que não tem habilitação, dirija com cuidado. Peraí, tá errado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar isso aqui, né? Eu coloquei fora só para entender o porquê que a gente está fazendo aqui dentro. E aqui dentro sim, ó, deixa eu só dar um identar, né? Novo termo aqui aprendido, identação. Identação é aqui, ó. A gente não está colocando uma coisa dentro da outra. Como que eu sei que isso está dentro disso de uma maneira fácil? Eu coloco ele recuado não, né? Eu coloco ele um pouquinho mais para dentro aqui, né? Eu dou um tab ou um espaço aqui ou 4 espaços, enfim, existem regras aí de acordo com cada linguagem, e isso vai visivelmente me mostrar que isso aqui está dentro disso aqui, tá? Vai se tornando mais, facilita na hora da leitura do meu código, tá? Isso aqui é identação, super importante. Poderia fazer assim, ó? Poderia, tá? Não muda, o computador entende, ó. O computador roda, não quebra. Ele pulou já, né? Então ele nem rodou isso aqui porque ele não caiu aqui na primeira. Só que olha só como que tá difícil. Então eu dou aqui no meu caso, né? Eu tô dando um tab aqui para jogar um pouquinho para a direita aqui, e aí eu sei que isso está dentro disso, que essas coisas estão aqui, né? Isso aqui tudo está dentro dessa caixinha aqui, desse abre e fecha chaves. Qual que é o nome disso, né? Que esse abre e fecha chaves. Isso aqui é escopo. Escopo é uma coisa super importante, porque se eu declarar alguma variável aqui dentro, né, dependendo do que eu fizer aqui dentro, essa coisa só vai existir aqui dentro, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito agora para não criar mais uma coisa complicada, enfim, mas um pouquinho mais para frente a gente volta nesse assunto e vai falar um pouquinho também de escopo, principalmente quando a gente for falar de funções, tá? Mas por enquanto ficamos por aqui, então, ó, a gente aprendeu aqui, o nosso sistema está ficando bem legal. Deixa eu só agora, né, colocar aqui uma idade, deixa eu colocar aqui, ó, 23 anos. Brinquem com as idades, com as possibilidades, para vocês entenderem essa lógica aqui. E aqui sim, ó, o Luke, ele tem mais que 18 anos, ele entrou, e agora, Luke, dirija com cuidado, porque você não bebeu, então dirija com cuidado. Se eu colocar aqui que ele bebeu sim, aí ele vai falar aqui para mim que, ó, Luke, não dirija, tá? Bebeu não pode dirigir. Enfim, ficamos por aqui. Então isso aqui a gente já está fazendo coisas, conectando mais coisas ainda, né? Isso aqui é super importante. A gente também vai falar um pouquinho sobre complexidade, porque ó, tá vendo que o nosso código, conforme ele está evoluindo, o nosso código está ficando complexo, tem bastante coisa acontecendo, e a gente também vai voltar e ver maneiras de otimizar o nosso código, de escrever ele de uma maneira que seja mais fácil para que a outra pessoa ou você mesmo no futuro aí consiga ler e entender sem dificuldade, sem complicar muito.
Então ficamos por aqui nessa aula de if. Um grande abraço para você que assistiu até agora. Fica atento aí, já se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. E um abração, um beijão e fui!